A paz do Senhor, meus irmãos, é com muito prazer, com muita alegria que eu venho nesta manhã trazer uma reflexão da parte de Deus para os nossos irmãos, para todos aqueles que nos acompanham nesse Café com Deus. Meu desejo é que esse dia seja um dia próspero, um dia feliz para todos que nos acompanham. O texto que eu quero ler e em seguida nós meditarmos um pouco está registrado em 2 Reis, no capítulo 20, no primeiro versículo, a última parte que diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Queridos irmãos, nós precisamos saber, entender esta fala, quem falou, para quem foi. Nós entendemos, cremos e sabemos que o nosso Deus, Ele usa profetas. E no texto nós vamos ver que Deus, por intermédio do profeta Isaías, o Senhor traz uma mensagem ao rei Ezequias. O rei Ezequias recebe esta ordem do próprio Deus por intermédio do profeta, para que ele viesse colocar em ordem a sua casa. Mas o que nós podemos entender? Colocar em ordem. Qual é o seu significado? O que seria isto? Poderia ser talvez pagar as contas, talvez seria preparar alguém para o trono, dividir herança, talvez pedir perdão. São alguns significados que poderia ser, mas no momento em que este rei, o rei Ezequias, ouviu esta notícia, esta ordem do profeta, ele não pensa em nada disso. Exatamente, não pensa nada disso. O que ele faz? Este homem, este rei, ele se vira para a parede, ele ora com grande humildade. Ele fala com Deus. E este homem, ele entendeu que precisava, na verdade, colocar a sua vida, a vida espiritual, em ordem. Diante desta passagem bíblica e baseado nessa experiência do rei Ezequias, onde ele faz uma oração no versículo 3 deste mesmo capítulo 20, diz: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz na oração que este homem chora muitíssimo. Como organizar a minha casa? Baseado nesta experiência do rei Ezequias, nós vamos dizer aqui aos irmãos, trazer aqui alguns pontos sobre ordens, pelo menos 2 ordens. E no texto nós vamos ver a primeira ordem. Qual seria a ordem? Botar a casa em ordem. Mas qual era a ordem? Vida espiritual. Ezequias, este rei, ele pede a Deus para que Deus viesse lembrar do momento, do tempo em que esse homem andava diante de Deus, e ele diz com fidelidade. Esse rei Ezequias, meus irmãos, ele era fiel a Deus em sua casa. Presta atenção, era fiel a Deus em sua casa, pois este homem em sua casa, ele dedica a sua vida à oração.
sua vida espiritual estava em ordem. A vida desse homem estava em ordem, pois ele conversa com Deus, dizendo que para que Deus viesse lembrar de que ele tinha andado, ele dedicou a sua vida, ele era fiel, ele dedicou a sua vida em oração, ele era fiel. Então a vida espiritual deste homem estava em ordem. Mas ele, com grande humildade, ele vira-se para a parede e depois desta mensagem do profeta, ele tem um momento a sós com Deus. Entendemos que a nossa vida espiritual norteia tudo em nossa vida. Se a família é uma prioridade, então nós precisamos reservar momentos em nossa casa, orar em família. A vida espiritual norteia tudo em nossa vida. A casa é um lugar de descansar, de comer e de fazer as nossas coisas pessoais. Mas também a nossa casa, ela precisa ter um lugar chamado o lugar de oração. E o que acontece conosco, que nós dedicamos os melhores lugares da nossa casa para uma sala bem arejada, bem cômoda, e ali nós colocamos uma TV. Então nós dedicamos o melhor lugar para a nossa TV. Dedicamos também uma cozinha, para termos comida ou lazer. E muitas das vezes nós não temos um lugar dentro da nossa casa para termos momentos de oração e leitura da Bíblia. E se porventura nós recebemos esta notícia de colocar a nossa casa em ordem, como este homem teve, Deus usa um profeta, o que nós poderíamos falar com Deus? O que Deus poderia lembrar do que nós fazemos em casa? Ele vai lembrar do quê? Será que nós temos mesmo reservado um momento, um lugar na nossa casa para ler a palavra dele, para ler a Bíblia? Então, coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua vida em ordem. E a segunda ordem é relacionamentos. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente a sua família. Queridos irmãos, a reflexão de hoje é para que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida espiritual em ordem. E também colocar em ordem os nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero neste momento orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua bendita e maravilhosa presença, eu venho a Te agradecer por este momento de reflexão bíblica. O tempo que nós temos é um tempo resumido, porém entendo que o Senhor pode, em poucos minutos, falar conosco. E o Senhor tem nos falado através desta mensagem que o Senhor entregou ao rei Ezequias. E hoje nós entendemos que nós precisamos reavaliar algumas coisas. Pedimos perdão e nos ajuda, Senhor, a botar a nossa casa em ordem. É no nome de Jesus que nós oramos e apresentamos a Ti, Senhor, de todos aqueles que estão a nos acompanhar neste Café com Deus. Eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.